Nessa aula eu vou te ensinar como aplicar formatação condicional na linha inteira. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em análise de dados, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através das principais ferramentas do mercado. Já estamos aqui com o nosso arquivo aberto e o que a gente vai fazer é exatamente isso, ou seja, iremos aplicar formatação condicional que é aplicada em toda a linha de uma única vez, de acordo com a condição que você colocar aqui dentro. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que é importante, para manter a padronização e garantir que a informação será lida da forma correta, que a condição que você irá buscar dentro dessa formatação condicional já esteja presente na tabela origem. Então, para isso, nós iremos utilizar a função C. Então, como que ela vai funcionar aqui nesse caso? Iremos utilizar aqui igual C, abre parênteses, qual é o nosso teste? Então, o nosso teste lógico é que a venda seja maior ou igual ao valor da meta, certo? Então, vamos selecionar aqui o valor da venda. Então, eu quero que a venda seja maior ou igual. Então, seta para o lado direito, sinal de igual, informação de meta, então célula de meta, ponto e vírgula. Se isso for verdade, ou seja, se a venda for maior ou igual à meta, eu quero retornar que sim, bateu a meta. Logo, vamos abrir aspas e escrever sim, fechar aspas novamente. Lembrando que texto sempre precisa vir acompanhado das aspas dentro das fórmulas aqui no Excel. Ponto e vírgula novamente. Caso contrário, eu quero retornar que não. Ou seja, se a venda não for maior ou igual à meta, eu preciso retornar aqui que não. Então, não, entre aspas novamente. Vamos dar um Enter e prontinho, ó. Agora vamos clicar sobre a célula e aqui no canto inferior direito, vamos dar um duplo clique e arrastar para todo mundo. Perfeito? Então, a nossa coluna modelo, né, a nossa base para a condição que nós iremos colocar, já está preparada. E agora o que a gente quer é destacar toda a linha daquelas filiais que bateram a meta deste período. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para aplicar a formatação condicional na linha inteira é trabalhar sempre com toda a área dessa tabela. Então, vamos apertar Ctrl T para selecionar toda a tabela. Então, segura o Ctrl, aperta a tecla T e ele vai selecionar toda a tabela. Esse é um atalho. Caso você não queira, você pode também selecionar manualmente. Então, segura e arrasta. Perfeito? Vamos agora, dentro da página inicial mesmo, vamos procurar aqui por formatação condicional. Então, vamos clicar em cima e vamos descer até nova regra. Então, nova regra. E aqui abriu a caixa de formatação e é onde a gente vai personalizar essa regra para destacar todas as linhas daquelas filiais que bateram a meta estipulada, perfeito? Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, vou até arrastar aqui um pouquinho para o lado para a gente conseguir enxergar todas as informações da tabela. Então, para isso a gente vai trabalhar aqui ó, com a última opção, que é a opção de usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Por quê? Porque eu quero formatar só o que a coluna F de bateu a meta estiver igual a sim, perfeito? Então, vamos selecionar aqui essa última opção. Já vamos definir aqui a formatação, tá? Para depois a gente entender aqui como vai funcionar a regra exatamente. Então, vamos vir aqui no botão de formatar e a gente pode alterar e formatar de acordo com a forma que você entender que vai fazer mais sentido. Nesse caso, a gente vai destacar uma linha de bateu meta, então é algo positivo. Por isso, aqui em preenchimento, vou deixar aqui ó, com esse fundinho em verde, tá? Então, preenchimento é o preenchimento de todo o espaço da célula. Vamos vir em fonte também, eu vou deixar em negrito. Eu gosto de trabalhar, quando trabalho com formatação condicional de preenchimento, eu gosto de vir com uma fonte em negrito para destacar ainda mais a formatação que a gente vai realizar. Então, já coloquei aqui, ó, em negrito, tá? Então, vamos selecionar fonte negrito. Você poderia alterar o tipo de fonte, alterar a formatação de número, colocar borda e várias outras coisas, tá? Então, você conseguiria aqui ir testando e alterando o formato. Inclusive, a cor da própria fonte. Então, ele aqui tá como automático, mas você poderia selecionar uma cor também. Nesse caso, não vamos alterar a cor, vou deixar como automático mesmo e apenas colocá-la em negrito para destacar ainda mais. Vamos dar um OK e aqui a gente já tem uma visualização de qual vai ser a formatação dessas células, perfeito? Então, fundo em verde e o texto em negrito. Olha como já dá um destaque maior, né? Então, é interessante você trabalhar com o negrito para você realmente destacar ainda mais.
Lembrando que é importante também você pensar na escolha das cores. Então, uma vez que a gente está trabalhando com um destaque positivo de bater o meta, é importante você aplicar isso também na visualização. Agora, como que vai ficar essa regra? Para a regra, vai fazer o seguinte: você vai clicar aqui nessa caixa de fórmulas, vai selecionar a primeira célula da coluna F, tá vendo? Então, a coluna F, que é a coluna de bateu a meta, ó, é a coluna que a gente vai aplicar a regra. Então, quando ela estiver igual assim, a gente quer formatar. Então, a gente vai selecionar a primeira célula, perfeito? Seleciona a primeira célula e aqui você vai continuar escrevendo igual, sim, entre aspas. Então, se ela tiver igual assim, eu quero aplicar essa formatação. Vamos ver se desse jeito funciona? Ó, vamos clicar aqui em OK e olha só, não mudou nada. Por que que não mudou nada? Pelo seguinte, quando a gente selecionou a primeira célula, ele travou nessa célula aqui. Então, ela nunca estaria igual assim, ela sempre vai estar aqui, ó, como bateu a meta, perfeito? Agora, se a gente escrevesse aqui, ó, sim, olha o que ia acontecer. Todo o intervalo ficou no formato que a gente havia selecionado. Por que isso? Pelo seguinte, eu vou dar um Ctrl Z aqui e vamos voltar aqui em formatação condicional e gerenciar regras, tá? A nossa regra ela já está aparecendo aqui e vamos clicar em editar. Vamos entender o que é que aconteceu quando a gente travou essa regra. Olha só, quando a gente selecionou, ele ficou travado a coluna e o número 1. Ou seja, ele sempre estaria fixo aqui nessa célula. E o que a gente precisa fazer? A formatação condicional, ele vai olhar como referência dependendo do local em que ele está. Então, eu selecionei toda a tabela. Eu preciso que, não importa a posição que ele esteja, se célula B2, se C6 ou se D3, por exemplo, eu quero sempre que ele olhe para a coluna F. E aí, é claro que, se ele estiver na linha 2, eu quero que ele olhe a F2. Se ele estiver na linha 5, eu quero que ele olhe aqui a linha 5, correto? Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa manter fixa a coluna, então a coluna não pode mexer na nossa referência, mas a linha precisa ficar variável, porque ela precisa ser relativa à posição que essa formatação será aplicada. Por isso, o que a gente vai fazer? A gente vai manter esse primeiro cifrão aqui dentro, que é o cifrão que está travando a coluna, mas o segundo, que é esse que vem antes do 1, a gente vai apagar, ok? Então, a gente vai apagar, vamos deixar aqui o cifrão F1 igual a sim, entre aspas, e vamos dar um OK. Vamos OK novamente e olha só, aplicado. Então, uma vez que a gente ajustou isso, agora ele sempre está fazendo a formatação de acordo com a linha, com a informação correta. E você pode, inclusive, fazer alguns testes, tá? Então, ó, se a gente vier aqui nessa segunda célula e zerar a venda, olha só, dei um Enter, ele não só tirou a formatação, como ele também ajustou aqui a coluna F. Então, sempre que você alterar as informações, olha só, ele vai começar a mudar e a adaptar a visão que você tem, perfeito? Então, a partir de agora, ele não tem mais uma referência fixa e ele está sempre avaliando, de acordo com a coluna F, quem bateu ou não a meta. Então, eu espero que tenha ficado claro. Para você acessar o material utilizado nessa aula, o link está aqui na descrição desse vídeo, então já corre lá, faça o download para você testar junto comigo e ter certeza que você aprendeu. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário e não esquece de curtir e se inscrever no canal para você não perder as próximas aulas. Então, um abraço e até a próxima!